Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. É com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez, no nosso 102º programa do Projeto Sábado com Pai, trazendo sempre esperança ao seu coração. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. São tantos versículos que você e eu muitas das vezes deixamos de tomar posse, mas que o Espírito Santo possa estar te lembrando nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei em qual horário você vai estar conosco, mas o importante é que o nosso Deus, o mesmo Deus que está conosco aqui agora, de manhã, 6 horas da manhã, estará com você no horário em que você abrir o seu coração e deixar que Ele faça morada. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele não quer apenas te visitar, Ele quer fazer morada em seu coração. Ele quer ser o seu conselheiro. Ele quer ser aquele que vai te conduzir por pastos verdejantes, para que você e eu possamos, no final, alcançar, enfim, a nossa morada eterna, que é o céu. E sozinho nós não conseguiremos. Precisamos urgentemente da redenção de Jesus Cristo e da doce voz do Espírito Santo para nos conduzir, para nos exortar, para nos animar, para que, assim, possamos conseguir o nosso alvo maior, que é morar com o Senhor Jesus. E foi para isso que ele veio. Como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí você pode estar pensando, irmão Nilton, mas eu estou cheio de desafios para vencer. A minha vida tem sido uma batalha após outra batalha, meu irmão, minha irmã. É hora de entregar essas batalhas ao Senhor dos Exércitos. Você lutando com a força do seu braço, você não vai conseguir. Mas entregue, clame ao Senhor Jesus e Ele certamente virá ao seu socorro. Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas era para termos bom ânimo, porque Ele já tinha vencido o mundo. Então agora cabe a nós apenas tomarmos posse daquilo que o Senhor já venceu e lutarmos bravamente para vencermos a nós mesmos, para que possamos ser a nossa melhor versão dia após dia. Que Deus te abençoe. Fique aí, se ajeite aí no seu sofá, na cadeira, na rede, no carro, onde você estiver, porque Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Você que pode, feche seus olhos. Vamos estar orando nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, ó Deus, e clamamos, ó Deus, para que o Senhor continue, Pai, efetuando, Pai, a boa obra, Senhor Deus, porque nós sabemos que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor é fiel para completá-la, Deus. Pai, nada, Senhor Deus, pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos separar, Pai, da Tua vontade, ó Deus, que é boa, agradável e perfeita, ó Deus. Por isso, ó Pai, reina sobre nossas vidas, ó Pai. Reina sobre nossa mente, Pai. Reina sobre nosso coração, Senhor Deus. Dá-nos, ó Pai, aquilo, Deus, que só o Senhor pode nos dar, Pai. A paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus. E dai-nos forças, ó Deus, para colocar essa sabedoria em prática, ó Deus. Pois muitas das vezes, ó Pai, temos até a sabedoria, Pai, mas não conseguimos colocá-la em prática, Deus amado. Mas que nesse dia, Pai, nessa tarde, nessa noite, o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai, e venha nos conduzir, Deus, para o caminho que o Senhor quer que passemos, ó Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor possa, Deus, a cada dia, fazer com que em Cristo Jesus, Pai, nós possamos ser mais parecidos com seus filhos, ó Deus amado. Que toda visão de escravo caia por terra em nome de Jesus, Pai, para que possamos ter, sim, a visão de filho amado do Pai. E esse projeto, Pai, que o Senhor colocou em nossos corações, ó Deus, sábado com o Pai, vem justamente, ó Pai, nos lembrar todos os sábados de que somos filhos amados do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nós, por a cada dia nos impulsionar, por a cada dia trazer paz ao nosso coração, por a cada dia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e por a cada dia trazer consolo
a nossa alma. Em meio a esse mundo tão cheio, Pai, de coisas que têm tentado roubar a nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. O Teu Espírito nos lembra de que somos filhos e filhos amados do Pai. Fica conosco, ó Deus, é a oração que fazemos, ó Deus, porque tudo que fizemos aqui é para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos chamar então nosso convidado de hoje, nosso irmão Pablo, que vai estar no coração do nosso Deus, para os nossos corações. Você se prepare aí, porque Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. A paz do Senhor, Pablito. Bom Pai, dia. tudo bem? Joia, graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Cadê o Weber? Hoje nós teremos o web depois da palavra. Amém. Pablo, é uma alegria muito grande recebê-lo novamente aqui no nosso projeto. E todas as vezes que você veio aqui foi instrumento de Deus para as nossas vidas. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Não sei ainda, sinceramente, não olhei o texto que Deus colocou no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Fique bem à vontade, Pablito. Pode trazer a palavra aí em nome de Jesus. Irmão, queria só ressaltar que também é sempre uma honra, sempre uma alegria estar aqui com vocês, participando desse projeto abençoado aí que tem dado muito fruto, graças a Deus. É sempre uma alegria, uma honra estar com vocês aqui. Estou sentindo falta só do Weber tocar um louvor pra gente antes aí. Mas hoje eu queria meditar com os irmãos num texto que está em Jeremias, capítulo 3, no versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Mas eu dizia: Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai me chamarás e de mim te não desviarás. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Senhor, Amém. nessa hora nós clamamos a Ti pelo poder que é no sangue de Jesus, pedindo uma bênção, Senhor, para o nosso coração. Senhor, o texto lido é a Tua palavra, pedimos que o Senhor possa estar multiplicando essa palavra no nosso coração, que possa nos trazer vida, possa nos trazer, Senhor, alimento para a nossa alma, paz, alegria, refrigério, que o Senhor possa estar nos visitando pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós, como homens, Senhor, nós não temos nada para acrescentar, mas o Senhor é aquele que pode nos visitar. E pedimos que o Teu Espírito Santo Amém. possa estar nos visitando, ó Deus, com toda a Tua graça, Senhor. Nós oramos assim, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Daqui a pouquinho o Heber está aí, Pablito. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouquinho ele está aí. Nós só Amém. invertemos a Ai, ai. ordem hoje. Amém. Meus irmãos, esse texto lá do profeta Jeremias, o profeta Jeremias ele viveu numa época muito conturbada do povo do Senhor. A palavra fala que o povo de Deus ele foi chamado para ser ali um povo diferente na face da terra. E o Senhor, quando escolheu Israel, o Senhor não escolheu Israel porque Israel tinha alguma coisa que fosse agradável ou que fosse um povo que tinha alguma capacidade, alguma coisa que o levava acima de outros povos. Pelo contrário, a Bíblia fala que o povo de Israel era menor do que todos os outros povos. O critério de escolha do Senhor não foi mérito, não foi capacidade, não foi beleza, né, nem a beleza física ou a beleza do coração de Israel, mas a palavra assim fala o seguinte: olha, o Senhor vos escolheu porque o Senhor vos amou e porque o Senhor desejava ali ter uma relação com o povo. E
A palavra fala que Deus assim escolheu Israel, capacitou, tirou aquele povo da terra do Egito, que era escravo, levou para uma terra desejável. A palavra fala que era a terra ali de Canaã, era uma terra que o Senhor usa a expressão, né? Os homens usaram a expressão mana, leite e mel, e era uma terra realmente abençoada. Depois de 38 anos no deserto, o povo consegue chegar àquela terra, não pela sua capacidade, mas porque o Senhor vai lutar como um valente para conseguir colocá-los ali e para cumprir a sua promessa, porque Deus é fiel. E o Senhor prepara o povo, um povo que sai do Egito escravo, sem um exército, sem uma formação, sem qualquer tipo de preparação militar. Esse povo vai chegar em Canaã e vai sair conquistando diversos povos. E ele não conquistava pela sua força, não. A palavra fala que Jericó, por exemplo, é o maior exemplo disso, talvez. As muralhas vão cair não porque existiam catapultas ou porque o povo pegou alguma arma militar ali e as quebrou, não. Mas porque o povo obedeceu. A palavra fala que 7 dias andou em volta ali e a palavra fala que no sétimo dia eles clamaram e eles tocaram ali conforme o Senhor havia mandado e as muralhas caíram milagrosamente, porque havia um general que lutava por eles, que era o Senhor. E o Senhor, ele então vai cumprir essa promessa de colocar o povo na terra que o Senhor mesmo desejou colocá-los. Era a terra de Canaã, era uma terra desejada. E a palavra fala que esse povo entrou ali e por um tempo o povo vai servir o Senhor com o coração inteiro, principalmente o período ali de Josué. Só que a palavra fala que depois que Josué morre, entram, vêm pessoas que não conheceram, né, o Senhor, não conheceram da mesma forma o Senhor, e o povo vai se distanciando do Senhor. Tem o período dos juízes, e o período dos juízes, uma coisa que marca ali o período dos juízes era que o povo ele era muito inconstante. Ele se afastava do Senhor, aí vinha o juízo do Senhor, vinham as adversidades, o povo clamava ao Senhor, o Senhor misericordioso levantava um valente ali, um guerreiro, cheio do Espírito do Senhor, que lutava, e ali o povo era liberto. Aí o povo voltava depois, em paz, ele voltava a se afastar do Senhor e esse ciclo ia acontecendo diversas vezes. E assim foi, até que chegou o período da monarquia. Né? Vem Samuel, vem primeiro Eli, depois vem Samuel, e aí o Senhor levanta o rei, o primeiro rei, Saul, que também ele se rebelou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. O Senhor o tira, coloca ali Davi, e depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, o povo vai se dividir. Israel vai se dividir em dois povos. Fica o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. O reino de Judá contava com 2 das 12 tribos e o reino do norte com 10 tribos. E aí já vem a primeira tristeza, né, de se afastar dos caminhos do Senhor, que foi aquela divisão que não era o projeto do Senhor, certamente. Mas aconteceu aquela divisão no próprio povo do Senhor. E a palavra fala que esses dois povos que vieram de Israel, que era o reino de Israel e o reino de Judá, eles vão viver também de uma forma muito inconstante. Parece que Israel e Judá, eles não vão se lembrar daquilo que havia acontecido com seus antepassados, de que era necessário que eles vivessem uma vida no projeto do Senhor. E aí o que acontece é que no tempo de Jeremias, já bem avançado das monarquias, há um período muito conturbado porque o povo já estava bem distante do Senhor. E o povo estava numa rebelião. Israel, o reino do norte, já havia até mesmo se extinguido. Ele vai ser conquistado primeiro. E o reino de Judá ele vai remanescer, mas também, em vez dele se consertar,
palavra mostra que ele também continuava inconstante. E o Senhor levanta Jeremias para trazer uma palavra do Senhor para o povo, mas por mais que essa palavra trouxesse juízos do Senhor, né, advertências do Senhor, essa palavra nunca deixou de ser uma palavra de clamor da parte do Senhor, de pedido da parte do Senhor para que o povo voltasse para o Senhor. Veja que o interesse do Senhor nunca foi se afastar do seu povo. Pelo contrário, o Senhor sempre esteve com as suas mãos estendidas. O Senhor chega até a falar numa expressão, num texto bíblico, né? Eu estendi todos os dias a minha mão para um povo rebelde e obstinado. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus que pensa como nós. Porque se fôssemos nós, né, a pessoa falhou 2 vezes conosco, né, deixa para lá, né? Não vou mais insistir, mas o Senhor era aquele que insistia todos os dias. E assim também é conosco, porque nós não somos melhores do que esse povo, não. Infelizmente, né? Quiséramos nós ser melhores, mas não somos melhores, não. Nós também temos um coração que é inconstante. Muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, nós somos rebeldes à palavra do Senhor, nós somos rebeldes ao projeto do Senhor, mas louvado seja o nome do Senhor, porque há um Deus que todos os dias ele tem clamado ao nosso coração: volta para mim, não me deixe, volta para mim, porque eu quero ser o seu Deus, eu quero ter uma aliança com você. E é assim conosco. E quando Jeremias ele é levantado ali, ele traz essa palavra, ele traz a palavra assim, daquilo que era o pensamento do Senhor. A palavra fala que nós, o homem natural, ele não pode conhecer a mente de Deus. Só que o Espírito Santo, aquele que está lá na eternidade, ele entra na mente de Deus, porque ele é Deus. E ele revela aquilo que está na mente de Deus para nós. E ali o profeta Jeremias, ele traz aquilo que estava na mente de Deus. E é interessante que o que estava na mente de Deus não era um sentimento de, olha, eu quero te deixar, mas pelo contrário, era Deus mostrando que ele estava pensando como que ele poderia fazer para que aquele povo voltasse para ele. Às vezes eu fico pensando que de todas as vezes que eu fui rebelde, às vezes eu sou rebelde com a vontade do Senhor, de como que o Senhor ele fica pensando, né? Ele fica planejando de como ele vai me atrair novamente. Porque o Senhor fala assim, olha, porque eu dizia, como te porei entre os filhos? Era o Senhor conversando entre si na eternidade, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, como nós vamos colocar esse povo entre os filhos? Esse povo rebelde. Nós queremos colocar esse povo entre os filhos. Nós não queremos ter esse povo como um outro povo qualquer, não. Porque esse povo nós amamos. E é isso que é maravilhoso, porque o amor ele vem antes da adoção. Deus não nos amou porque ele nos adotou. O amor veio antes da adoção. Nós fomos amados muito antes de sermos adotados, quando nós ainda éramos criaturas. A palavra de Deus fala que tem uma expressão que Paulo usa, que ele fala assim, olha, poderia até ser que alguém morresse por um justo, mas morrer por um pecador, ninguém faria isso. Mas Deus fez isso, porque ele entregou o seu filho e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fala assim, por isso que o amor de Deus ele nos constrange. E nós mesmos sendo rebeldes, o Senhor nos amou. O Senhor não nos amou porque nós éramos bons ou porque nós éramos muito obedientes ao seu projeto. Deus nos amou muito antes disso. E é por isso que ele vai planejar todas as coisas para que ele pudesse fazer de nós filhos, por adoção. Não naturalmente, né, mas por adoção. É por isso que o Senhor ele fala assim, olha, mas eu dizia, como te porei entre os filhos? O Senhor tem muitos filhos. Lá na eternidade, o Senhor tem filhos. O homem foi feito criatura de Deus. Aqui na terra, né, o Senhor tem as suas criaturas. Os filhos de Deus aqui na terra são somente aqueles que são feitos por adoção. E a palavra de Deus fala assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses foram adotados pelo Senhor.
E o desejo do Senhor é de que nós sejamos adotados. Ele está com os braços abertos. Às vezes nós ficamos resistentes, mas da parte do Senhor, e essa adoção ela já está toda preparada. Só falta a nossa assinatura no papel. O Senhor fala assim: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Veja que amor do Senhor, falando para um povo rebelde e falando comigo e com você, de que todo o desejo do Senhor, mesmo com toda a nossa rebelião, não era nos trazer juízo, não era nos colocar em juízo, mas era nos dar uma herança desejável, uma herança que é melhor do que todas as heranças. Essa semana, uma amiga muito especial, ela partiu para o Senhor. E eu estava pensando no dia, especialmente no dia que ela se foi, eu fiquei pensando como que é o efeito que a morte tem quando ela acontece próximo da gente, né? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida que os nossos valores estão todos fora do lugar. Aquilo que era para a gente valorizar pouco, a gente valoriza muito, e aquilo que era para a gente valorizar muito, a gente valoriza pouco. E às vezes não somente em questão de intensidade, mas até em questão de posição, porque às vezes os valores são até invertidos na nossa vida. O que era para darmos valor, a gente não dá, e o que era para a gente não dar valor, o que era para a gente rejeitar, a gente valoriza. Só que quando a morte vem próxima da gente, parece que aquilo vem feito no nosso coração, que tudo volta para o lugar. E a gente percebe que os valores de Deus, eles são os valores verdadeiros. Tem até um texto da palavra que fala, né? Melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Porque lá onde há luto, o coração ele vai aprender. E ele aprende especialmente a respeito dos valores. Porque quando vem isso, né, quando vem a morte, que é o fim de todos nós, né, a não ser se o Senhor Jesus nos arrebatar primeiro, todos nós passaremos pela morte, ela mostra que todos nós estamos com o mesmo destino nessa terra aqui. Nós não somos melhores do que ninguém, os nossos bens não vão ser para sempre, eles vão se acabar. Não adianta ficar juntando bens, não adianta ficar preocupado em conquistar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai passar, vai ficar para as outras pessoas. Não adianta arrogância, não adianta vaidade, porque nós somos pó e nós ao pó voltaremos. Chega um momento que todos vamos para o mesmo lugar, né? Tem ali, né, aquele lugar que a gente nem gosta de ir, onde estão aqueles que já passaram, aqueles que já dormiram, mas todos nós vamos para o mesmo lugar. Nós vemos que nós não somos nada. E que realmente o que tem valor não é a herança deste mundo, mas o que tem valor é uma herança que está preparada lá na eternidade. Às vezes nós nos esquecemos, mas tudo que o Senhor fez foi para que nós recebêssemos uma herança que não pode ser corrompida. A palavra fala que a herança que Deus quer nos dar, a traça e a ferrugem não corroem ela. A herança que o Senhor quer nos dar é uma herança que não vai mudar de um dia para o outro. Ela não vai estragar com uma notícia ruim. A herança que Deus quer nos dar é uma herança que não vai depender mais, quando nós chegarmos lá, do nosso estado de ânimo, ou da nossa inteligência, da nossa capacidade. Porque quando nós chegarmos lá, tudo estará preparado e vai ser para sempre. E a palavra fala que lá Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. E lá Deus tem preparado um reino onde nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Essa é a herança desejável. E essa é a herança que Deus sempre quis nos dar. E quando Deus fala que, olha, como te porei entre os filhos, como te darei a terra desejável. E é da mesma forma que o Senhor deu a Israel. Porque quando Israel saiu ali do Egito, Israel era um povo que saiu do Egito, mas o Egito continuou no seu coração. E a Bíblia diz que daqueles que saíram acima de 20 anos, somente 2 entraram na terra que o Senhor preparou, que foi Josué e Caleb.
E é assim também que o Senhor faz conosco, porque o povo de Israel ele foi completamente transformado. Se você pega o povo que saiu do Egito para o povo que entrou na terra, é um povo diferente. E é o desejo do Senhor para a nossa vida também é esse, é nos tirar do mundo, né, onde nós somos escravos do pecado, mas no meio desse deserto, que é ainda este mundo, nós vivemos aqui, mas como cidadãos celestiais. E o Senhor, aos poucos, nesse deserto dessa vida, com as provações, ele vai arrancando aquilo que é do Egito que está no nosso coração. De forma que o dia que nós chegarmos na eternidade, nós vamos chegar transformados completamente. Nós vamos crescendo dia a dia, né, na graça, no conhecimento, até a estatura de varão perfeito, que nós só vamos alcançar quando nós estivermos na eternidade. Mas tudo isso já está preparado. É interessante que o Senhor ele faz esse planejamento, né, como te pôr entre os filhos, como te darei a terra desejável, e ele prepara todas as coisas. O projeto de Deus ele foi completamente preparado e completamente consumado. A Bíblia fala que o Pai ele preparou o plano do Pai, o Filho veio para executar o projeto do Pai. Né? Há 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e todos nós vimos da sua glória, da sua graça, a graça do unigênito de Deus. Ele trouxe aquilo que é o ensinamento que vinha da parte do Pai, ele trouxe a palavra do Pai, ele nos ensinou que a nossa relação com Deus era uma relação não de simplesmente povo, não simplesmente de homem, adorador e Deus, de servo e de Deus, mas muito mais do que isso, uma relação de filhos e pai. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Talvez não, certamente, ele foi o que mais falou disso na palavra. Até Jesus chegar, poucas vezes o Senhor ele é mencionado como pai na palavra, mas quando Jesus chega, ele o tempo todo ele ressalta, olha, o meu pai que está nos céus, ele é o vosso pai também. A ninguém na terra chameis pai, senão somente o pai que está nos céus. O meu pai vos ama também, o meu pai vos ouve. Olha, eu nem vos digo, quando ele estava deixando, eu nem vos digo que eu rogarei por vocês, porque o mesmo Pai vos ouve, ele mesmo quer o bem de vocês, vocês mesmos podem rogar, porque ele vai vos ouvir. Então, ele ensinou do Pai, e muito mais do que ensinar a respeito do Pai, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele levou o nosso pecado, a nossa dor sobre si, para nos trazer vida e vida em abundância. E depois a palavra fala que ele subiu ao céu, mas ele derramou do Espírito Santo para que o Espírito Santo prosseguisse continuando nessa obra. Na cruz foi tudo consumado com relação ao projeto ali de perdão dos nossos pecados. Mas ali começava uma terceira etapa da obra, que era a parte do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E o Espírito Santo tem trabalhado há 2000 anos para nos fazer voltar à relação de filhos e pai. O Espírito Santo é aquele que tem nos incomodado para que nós sejamos adotados. E tudo foi preparado. Veja que o Senhor ele pensou a nosso respeito. Olha, às vezes você pensa que as pessoas elas não pensam a respeito de você. Às vezes você se sente esquecido neste mundo. Saiba que há um Deus que um dia na eternidade parou tudo para planejar de como ele te faria um filho do Senhor. Muito antes de você ser filho, ele já te amou. A palavra fala que ele nos amou e o Cordeiro, ele foi profeticamente morto antes da fundação do mundo. Ele estava preparado. Às vezes nós pensamos assim, nossa, o que Deus tem para mim, né, é muito difícil. Mas o próprio profeta Jeremias, ele traz uma profecia que ele fala assim, olha, os meus pensamentos, eles não são de mal, eles são de paz. O pensamento do Senhor a nosso respeito, ele é de paz. O desejo do Senhor a nosso respeito é de nos dar o fim que nós queremos, de bondade, de alegria. Um fim onde que nós vamos receber dessa herança incorruptível. E às vezes nós pensamos que Deus está trabalhando contra nós, mas pelo contrário, Deus está trabalhando a nosso favor.
muitas vezes as circunstâncias podem ser contrárias. O remédio que Deus vai nos dar, ele pode ser amargo, mas ali o desejo do Senhor, o tratamento, ele é para um fim, é de vida, é de saúde, é para nos levar para próximos do Senhor. E o Senhor, ele fala assim, olha, como que eu farei isso? Como que eu te porei entre os filhos? E eu disse, Pai, me chamarás e de mim te não desviarás. Interessante que essa relação de pai, ele é muito marcante porque o Senhor Jesus, ele conta a parábola ali do filho pródigo, e quando o filho pródigo, ele volta, né, a palavra do Senhor fala assim, olha, até peguei esse texto aqui numa colinha, ele diz assim, tornando em si, disse, quando o filho pródigo estava comendo já bolotas de porco, ali da comida dos porcos, ele já tinha gastado toda a sua herança, porque é assim que acontece conosco, quando nós deixamos a presença do Pai, a casa do Pai, nós podemos sair cheio de valores, né? São os valores da eternidade. Né? Quando nós estamos na casa do Pai, nós temos os valores da eternidade. Mas quando nós deixamos a casa do Pai, os valores eles vão se dissipando aos poucos. E nós vamos perdendo ali o temor do Senhor, vamos perdendo ali uma vida de oração, vamos perdendo a vida de comunhão com Deus, vamos perdendo aquilo que o Senhor nos ensinou a respeito do falar, a respeito do se relacionar. Os valores eles vão se perdendo aos poucos. Chega um momento que todos os valores se dissipam. E aí é o momento em que aquele filho pródigo ele se achou. Ele se achou completamente vulnerável na casa de um desconhecido, trabalhando e comendo comida de porcos. Veja que fim trágico para alguém que tinha um pai tão maravilhoso. E aquele filho, ele cai em si, ele fala assim, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Eu vou fazer o seguinte, eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. A palavra disse que esse filho, na parábola, ele se levantou, ele foi ter com o pai. Quando ele ainda estava de longe, o pai lhe viu, porque o pai já estava olhando, às vezes nós pensamos que não, mas o Senhor, ele nunca deixou de nos olhar. Você pode estar distante do pai, mas o Senhor, ele está te olhando nessa hora, ele contempla a sua vida, ele está esperando ansioso pela sua volta. Ele fala assim, que o pai, ele se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja que foi só o filho mudar de atitude e ir em direção ao pai, que o pai também foi correndo ao seu encontro. Que maravilhoso é isso, né? Quando nós mudamos de atitude, quando nós queremos ter uma relação de filhos, quando nós queremos voltar para a casa do pai, é o Senhor mesmo que prepara todas as coisas, ele corre ao nosso encontro para mudar a nossa história, para restaurar a nossa sorte. A palavra fala que ele lançou ao pescoço e o beijou, e o filho disse assim, pai, pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele não queria uma relação de servo, de jornaleiro. Olha, se você está pensando em voltar para a casa do pai, saiba que o Senhor, ele não quer uma relação de jornaleiro com você, não. O jornaleiro é daquele que trabalha por uma jornada. Chega, trabalha durante o dia, chega no final do dia, ele recebe ali, né, o seu mantimento, o seu salário, e está tudo certo, é um contrato. Mas o que o Senhor quer conosco não é um contrato. A relação do Senhor conosco é uma relação de amor, é uma relação de pai e filho. Ele quer nos dar tudo. Veja que quando ele entregou o seu filho, ele não entregou só o melhor, não, ele entregou tudo que ele tinha. E ele continua entregando tudo, porque ele quer nos dar tudo, é herança dele. Por isso que o Senhor fala que em herança é aquilo que é do pai, não é simplesmente uma parte da riqueza, é tudo. E o desejo do Senhor é que nós não sejamos jornaleiros, que nós não estejamos numa relação com o Senhor, uma relação simplesmente de serviço. Olha, eu vou trabalhar para Deus, eu vou na igreja, eu vou fazer as coisas para Deus e Deus vai melhorar minha vida, Deus vai abrir as portas. Não, não é isso, não. Deus quer que sejamos filhos do Pai. E o filho, ele tem um comprometimento muito diferente, porque
quando ele trabalha para o pai, ele trabalha sabendo que aquilo é dele mesmo. Ele não está fazendo para o pai simplesmente, ele está fazendo para ele. E quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor, né, com esse interesse, não de jornaleiro, mas de filho, a gente está fazendo para a gente mesmo. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo para o Senhor, que o Senhor é quem está sendo beneficiado, mas quem está sendo beneficiado daquilo que nós fazemos para o Senhor é o Senhor mesmo. E ali o Senhor, o Pai, ele disse, olha, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel na mão, alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, louvado seja o nome do Senhor. E meu irmão, o projeto do Senhor para te fazer filho é que você tenha o Senhor como pai. O Senhor não te quer como jornaleiro. A nossa relação ela precisa ser muito mais do que isso. Ela precisa ser uma relação de filho. E o Senhor fala assim, de mim te não desviarás. Muitas vezes nós vamos desviando daquilo que é a vontade do Senhor, o projeto do Senhor. Uma vez eu ouvi um texto, um irmão falando a respeito de a questão das linhas paralelas. Né? Se você colocar duas linhas paralelas, né, elas vão retinhas assim, né? Uma seguindo a outra, do lado da outra. Se essas linhas elas estiverem assim no infinito, na eternidade, se elas estiverem certinhas, paralelas, elas sempre vão se manter juntinhas. Mas imagina que se essa linha, uma dessas linhas, ela se afaste 1 milímetro para o lado. Uma só das linhas se afaste 1 milímetro para o lado. Olha, nos primeiros metros ou quilômetros, pode parecer que elas vão continuar perto. Só que vai chegar um momento, não vai ter jeito, elas vão se distanciar. Na eternidade, elas vão se distanciar. Não sei se os irmãos entenderam muito bem aqui, não sei se eu soube explicar. Mas, enfim, a lição é, às vezes, o menor desvio pode nos afastar para sempre do Senhor. Então, o que o Senhor deseja é que sejamos diligentes, prudentes, que nós, todos os dias, coloquemos diante do Senhor a nossa vida. Senhor, eu estou desviado, nem que seja 1 milímetro da vontade do Senhor, eu estou desviado do projeto do Senhor, porque às vezes a gente acha que desviado é aquele que está, né, fora da casa do pai, né, já está com o filho pródigo lá comendo as bolotas de porco, mas aquele filho pródigo, a saída da casa do pai, começou muito antes dele sair. Começou quando o seu coração pensou que ele era autossuficiente, ele não precisava do pai mais. Ele vai pedir herança, né? Pedir herança é coisa de quem considera o pai morto. O pai já tinha morrido no coração dele. Herança é para quando a pessoa morre. Então, aquilo ali já havia começado muito antes. E às vezes nós, talvez, nós estejamos num momento que parece que está tudo certo. Isso é muito sério. Porque às vezes parece que está tudo certo na nossa vida. Né? Às vezes a gente está indo na casa do Senhor todos os dias, está vivendo uma vida ali de oração, está louvando o Senhor, está trabalhando na casa do Senhor, mas talvez tenha uma coisa no nosso coração que se desviou. E pode ser que essa coisa hoje não faça muita diferença, amanhã não faça muita diferença, mas pode ser que daqui a um ano essa coisa nos leve para muito longe do Senhor. Isso é muito sério. E o Senhor, ele fala assim, olha, de mim te não desviarás. Então, o conselho do Senhor é orar e vigiar. Nós vamos colocar diante do Senhor o nosso coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a hora que você estiver escutando essa palavra, e você vai orar ao Senhor, você vai perguntar ao Senhor, Senhor, está tudo certo na minha vida, Senhor? Tem alguma coisa que está desviada do projeto do Senhor? Senhor, eu não quero deixar a casa do Pai. Senhor, eu quero ser um filho e eu quero morar aqui para sempre na casa do Pai. Senhor, se tiver alguma coisa desviando do projeto do Senhor na minha vida, Senhor, coloca no lugar, restaura, Senhor, me mostra. Se é aquilo que eu preciso fazer, me mostra para que eu faça. O salmista orou assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto.
Senhor, livra-me dos meus erros que me são ocultos, porque às vezes tem pecados, tem erros, coisas que a gente nem percebe que são pecados, que são erros, que não são ocultos ao nosso coração, à nossa mente, mas são coisas que vão trazer um prejuízo para a nossa vida. E o Espírito Santo, que é aquele que sonda o nosso coração, que sabe todas as coisas, que ele está à nossa disposição para nos falar, para nos aconselhar. Veja que o desejo do Senhor é fazer de nós filhos e nos dar uma terra desejada. Esse desejo do Senhor não mudou. O desejo do Senhor para a sua vida não mudou. E não importa se você hoje se encontra como filho pródigo, rebelde, saiba que se você está ouvindo essa palavra, todo o desejo do Senhor é de ter perto, é de te ter como filho. Nós vamos meditar nessa palavra, você vai guardar essa palavra no seu coração, e que essa palavra possa servir para que você, se você já há algum tempo não tem um relacionamento com o Senhor, você possa voltar a ouvir a voz do Senhor. Mais do que ouvir a voz do Senhor, você possa voltar a falar com o Senhor. A todos os dias falar, porque o Pai está à disposição. O Pai é aquele que tem intimidade. O empregador não tem intimidade. A relação com o empregador ela não é de intimidade, ela é uma relação patrimonial, contratual. A relação de pai com filho, não. É uma relação de família. A relação que o Senhor quer ter com você é uma relação de família. Saiba que há um Deus no céu que te ama e que Ele nunca deixou de te amar e que Ele está à sua disposição para ouvir todos os seus sentimentos. Coloca diante dele, sem timidez, coloca diante dele. Ninguém precisa ouvir, não. É entre você e ele. Vai no seu quarto, fecha essa porta. Meu Senhor, meu Pai. Certa vez Jesus clamou quando Jesus estava no seu momento de maior agonia, que era no Getsêmani. Ele estava diante da sua missão mais difícil. Ele ia enfrentar a cruz. Em poucos minutos ia chegar o traidor, iam chegar os religiosos ali com varas, com açoites, até com porretes, como se ele fosse um bandido. E alguns minutos ou horas antes ele se coloca em oração e a alma dele estava angustiada. Ele levanta a sua voz ao Pai, ele faz questão de ressaltar que sempre lhe ouvia, todos os momentos. Ele fala assim, Abba, Pai. Essa expressão tem uma versão, a versão acho que King James traz essa mesma expressão aqui no texto que nós lemos. Não é Pai me chamarás, mas Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão bem de criança. Era como se fosse o nosso papai, o nosso papaizinho, né? Quando a gente chama, a criancinha chama, vai balbuciando o nome do seu pai assim, papai. É algo assim como quando você se coloca nas mãos do seu pai, você como uma criança. Você está precisando ser cuidado. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele estava precisando ser cuidado. Porque a luta, a prova era muito difícil. Veio um anjo do céu para o consolar que o pai o enviou. E ele disse assim, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É interessante porque se fosse possível a nossa salvação de outra forma, por certo o Pai tinha livrado o seu filho amado daquele martírio. Mas não era possível. E o filho prosseguiu ali na vontade do Pai, sabendo que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. E que assim seja com a nossa vida também. Nos momentos difíceis, nós possamos levantar a nossa voz ao Senhor e como uma criança nós vamos nos colocar no colo do Senhor. Abba, Pai. E o Senhor ele vai nos mandar o recurso. E talvez o recurso seja para que nós possamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade dele. Que às vezes vai ser contra a nossa vontade, mas vai ser o melhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem um texto aqui só para finalizar, ô Nilton. Jesus, certa vez, ele
ele falou a respeito, né, do cuidado do pai. Ele fala a respeito de oração, né? Ele fala assim, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Mas ele diz que nós poderíamos ficar completamente tranquilos e seguros com relação à oração. Porque nós não estamos orando para homens. Quando nós levantamos a nossa voz ao céu, nós estamos orando a um Pai que nos ama, que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. O Senhor fala assim, olha, e qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou bons presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Meu amado irmão, minha amada irmã, saiba que o Pai ele está à sua disposição. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, levante seus olhos ao céu, a sua voz ao Senhor e peça ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor, porque Ele é o seu Pai. E fala, Senhor, eu quero ser um filho. Eu quero ter essa herança excelente e desejável. Talvez essa herança esteja muito distante, para você seja talvez impossível de alcançar. Você olha para a sua rebelião, impossível. Olha, saiba que muito antes de você olhar, o Senhor olhou para isso também, e Ele falou assim, olha, como te porei entre os filhos? Mas Ele planejou todas as coisas, Ele vai te dar todo o recurso para que isso se faça verdade na sua vida. Descanse no Senhor. Agora, é isso que a gente queria deixar aqui. É isso, Nilton. A paz do Senhor. O nosso irmão Heber ainda vai trazer um louvor, né? Sim. Que o Senhor nos abençoe. Pablo, eu fico maravilhado com a graça de Deus, né? Tudo isso que você falou aí, né, que Deus colocou no seu coração, tá em consonância, né, com o que a gente fez na abertura, né? Eu falei, não sabia o texto, não analisei o texto que você ia trazer hoje, mas é isso, né? O Pai, Ele nos ama, Ele quer que nós sejamos como filhos, e não tenhamos mentalidade de escravos, mas sim de filhos, né? Ou de mensaleiros, né? Escravos ou mensaleiro, aquele que é obrigado a fazer uma coisa, ou então que só faz uma coisa para ganhar algo, mas sim tenhamos relacionamento com Deus, né? E esse projeto ele nasceu justamente disso, para nos lembrar de que somos filhos de Deus. Quando Deus colocou no meu coração que a gente está iniciando esse projeto, eu lutei, né? Você sempre quer passar, não, Senhor, manda outro, né? Tanta gente aí, tal. Mas o nosso Pai, Ele nos ama, né? E a obra dele é sempre perfeita, né? E Ele nos chamou. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá, Paulo? Porque foi bênção. Eu só vou pedir que no finalzinho, depois do Ever ministrar os louvores, você possa estar orando por aqueles que acham que não são filhos, aqueles que podem estar fora do caminho do Senhor, ou talvez aqueles que, como você disse, né, está desviado 1 milímetro. Esse 1 milímetro talvez pareça pouco hoje, mas lá na frente pode ser mortal, né? Nós possamos, né, sempre estar vigilantes, você, eu, o irmão, a irmã que está em casa, para que não tenha nem 1 milímetro, né? Mas que a nossa vida seja sempre paralela, sempre junto ao Senhor. Vou chamar nosso irmão Heber. A paz do Senhor. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Pablo. Bom dia, Weber. Bom dia, Weber. Paz do Senhor. Parece que também vou. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Acho que é mais a sua, Nilton, que tá dando eco. Tá dando microfonia, né? Parece um eco. Não, agora parou. Parece que parou agora. Parou. Weber. Por favor. Weber, bom dia. Que Deus te abençoe. Amém. Esse é o trio.
Esse é o trio que mais atuou aí, né? É, No nosso projeto Salve com o Pai. Se fosse questão de ser Flamengo, você sabe o Romário é Edmundo, mas tá amarrado. Não, tem Flamengo que não. Aqui são servos de Deus. É o trio que Deus tem levantado aí, que mais atuou no nosso projeto. E nós louvamos a Deus pela vida do Weber. E além, ó, Pablo, de louvar, é o Weber que faz as nossas artes agora, essas artes bonitas que você E tem visto aí. É o Weber. O Weber fez a nossa camisa também. Em breve você vai estar usando para a nossa camisa também. Mostra a camisa aí, Weber. nessa não. Semana passada que eu tava com ela. A outra tá Ah, guardada. É, é linda a preta. camisa, tá, Pablo? É linda a camisa, tá? é, ó, O vou homem é escolher bom, uma aqui. graças a Deus. Weber, fica à vontade, meu irmão. Está contigo a palavra. Amém. O Espírito Santo me tocou para estar trazendo algo assim de confiança, a confiança que nós devemos colocar no Senhor, né? Que as adversidades vêm, né, para todos. Então, na hora que a prova vem, é que a gente vê quem que está com a fé colocada no lugar certo, né? Então, eu queria ler um trechinho aqui que está no Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, é isso que o Espírito Santo vem falando essa manhã, que a nossa confiança deve estar sempre firmada no Senhor, a nossa fé não pode ser abalada pelas adversidades, que se não chegou ainda, vai chegar para todos, mas quando chegar, né, a nossa rocha é Jesus Cristo que nos sustenta, então nossa fé tem que estar firmada ali, né? Eu preparei aqui 3 louvores, mas pelo horário eu acho que vou cantar só o 2. Não, pode cantar os três, sem estar na benção. Dá tempo? Dá. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Vem e toma o teu lugar aqui.
Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Tu és santo e poderoso Deus. 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 Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Aleluia, louvado deve ser o Senhor, santo nome é seu nome. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Eu estava falando quando as situações adversas vêm para tentar nos derrubar. Nós devemos sempre nos lembrar que nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que guarda nossas vidas, que em meio a toda e qualquer tribulação, nada pode nos abalar, nada pode tirar a nossa confiança no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos criou com propósitos específicos para a vida de cada um. Então que nós possamos sempre estar com os nossos pensamentos firmados no Senhor,
que é a rocha que nos sustenta, que é aquele que, em meio a seja qualquer adversidade, Ele sempre vai nos dar um escape, Ele sempre vai nos dar um refúgio, será o nosso refúgio, onde nós estaremos abrigados e teremos que ter sempre essa confiança. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, e ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Aleluia. Então que a nossa confiança esteja sempre firmada no Senhor, que Ele sempre vai nos dar um escape, sempre será o nosso refúgio, a nossa salvação. Amém? Amém, glória a Deus. É interessante, porque a música Rompendo em Fé, eu ia te pedir ontem para cantar, não, vou deixar o Espírito conduzir, e o Espírito, mais uma vez, conduziu maravilhosamente bem, né? Como sempre. Eu ia pedir para você cantar Rompendo em Fé. Era quase 1h da noite, você perguntou, e os louvores? Eu falei, não tenho a menor ideia quais vão ser, porque eu estava esperando o Espírito Santo encaminhar tudo, entendeu? Amém. Aí, comover do Espírito Santo, falou, esses louvores vão ser entoados hoje. Amém. Amém? Ed, vamos aproveitar que ao vivo não tem como o Pablito negar, né? Pablito, esse mês ainda a gente queria fazer com todo mundo junto, queria que você fosse lá com a gente no estúdio. O que você acha? Tá ao vivo, hein, Pablito? Tá ao vivo, hein, Pablito? Olha lá que você vai fazer comigo aí, hein? A gente fazer tudo no estúdio para ficar muito legal. Pablito também, Web, é um levita do Senhor, um servo do Senhor.
que também ministra louvor, como eu já falei algumas vezes, né? Um jovem Toco bateria. que... Hã? Eu toco bateria. É, bateria Arranho, paga, arranho. paga mais coisa também. É humilde. E vai ser benção, entendeu? A gente está todo mundo junto, vai ser benção. Esse mês de setembro aí, Pablito, você organiza sua agenda aí, vai Sim, ser sim. benção. Amém. Você vai conhecer lá o Samuel, o Davi, o Eliseu. Vai estar todo mundo junto aí para louvar a Deus em Maravilha. nome de Jesus e vai ser uma bagunça santa lá em nome de Jesus. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Ué, Amém, amém. obrigado aí mais uma vez. E, Pablito, queria Amém. que você estivesse orando, em especial por aqueles que ainda não têm a, a certeza de que são filhos. E também por aqueles filhos que, por um motivo ou outro, por um milímetro ou outro, né, Pablito, como você trouxe hoje, por um milímetro ou outro foi se afastando, afastando do Senhor. E hoje estão fora do caminho do Senhor. Mas eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra, quando chegar, ela vai trazer vida novamente, vai trazer ressurreição. E vai trazer essa pessoa de volta para os braços do Pai. Afinal de Amém. contas, esse é o objetivo do projeto, né, Weber? É trazer, é lembrar de que somos filhos. E aí você vai pensar, mas eu já sou filho do pai e tá tudo bem, mas como disse o Fabrício, talvez um milímetro precisa ser corrigido para voltar à rota e para lá na frente não se desviar, né? Então, Fabrício, queria que você estivesse orando nesse momento, em nome de Jesus. Já te agradeço novamente, Paulo, pela sua Eu que disponibilidade agradeço. É e sempre uma agradeço também alegria, uma honra estar aqui. e você ter aceitado também esse convite sem pressão nenhuma, né? Pra você estar com a gente aí nesse mês, em nome de Jesus. Amém, amém. É sempre uma alegria, é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? O Senhor tem abençoado esse projeto e, em nome de Jesus, vai continuar dando fruto, né? Fruto para o Senhor totalmente, né? Que vidas possam ser alcançadas. Às vezes, uma coisa que a pessoa ouve, né? Às vezes a pessoa não está desanimada de ir na igreja, mas uma coisa que ela ouve aqui pode trazer ali uma mensagem do Senhor, pode trazer uma persuasão da parte do Espírito Santo para que essa pessoa tome uma posição, né? E que ela mude, para que ela possa se integrar na casa do Senhor. O desejo do Senhor, né? Não é ficar por aqui, mas é que possamos estar dando fruto na casa do Senhor também, na casa do Pai, né? Aqui é o projeto do sábado com o Pai, né? Mas é na casa do Pai que o Senhor nos quer. Vamos estar orando, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, pela alegria, pela comunhão que já tem, ó Deus, inundado o nosso coração, porque o Senhor é bom, a tua benignidade, Senhor, ela dura para sempre. Senhor, grandes, ó Deus, são as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, ó Deus, e louvamos ao teu nome, porque essa manhã elas já se renovaram sobre a nossa vida, o Senhor trouxe do teu amor, ó Deus, da tua misericórdia, a tua graça sobre a nossa vida. Louvamos ao teu nome, Senhor, porque o Senhor tem abençoado este projeto aqui, ó Deus, essas lives. O Senhor tem, a cada dia, o Senhor tem trazido recurso e o Senhor mesmo tem sustentado. E clamamos pelo sangue de Jesus que a cada dia mais seja tudo para o louvor do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que vidas possam ser alcançadas. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão ouvindo, que ouviram, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada uma, completando a tua palavra, aqueles, Senhor, que estão distantes do Senhor, que o Senhor possa estar trazendo de volta, que possa ser, que possam hoje mesmo tomar uma posição, Senhor, de voltar para a casa do Pai como aquele filho pródigo voltou, porque sabemos que o Senhor está de braços abertos para recebê-los. Senhor, aqueles que não perceberam, mas que talvez tenham alguma coisa que está desviando, que precisa ser mudada, Senhor, em nós mesmos, nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, que o Senhor venha nos mostrar e nos ajudar na nossa limitação, porque nós somos falhos e pecadores, Senhor, nós somos muitas vezes negligentes, imprudentes, mas que o Senhor mesmo possa nos despertando, para que possamos vigiar e orar, para que possamos, Senhor, perceber e ouvir a voz do Senhor a cada dia. Senhor, mostra aquilo que nós estamos errando, mostra aquilo que precisa ser mudado.
Senhor, e traz em nós a direção do Senhor, para que possamos seguir aquilo que é o plano do Senhor na nossa vida. Dá-nos a tua bênção, recebe no teu altar de graça esse momento diante do Senhor. Ó Deus, com alegria nós ressaltamos que todo louvor, toda honra, toda glória pertencem ao Senhor, que é o autor da vida, que é o nosso Pai Celestial, é aquele que tem nos cercado, Senhor, da tua bondade. Louvamos ao teu nome por tudo. Fica, Senhor, conosco durante todo este dia, nos dá um dia de alegria, de paz, de descanso na presença do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado aí, Pablito. Obrigado, Heber. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos nos falar aí, Pablito, para a gente marcar o dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sim. Um abração, Heber. Um abração, Neutinho. A paz do Senhor, gente. Amém. E esse foi o 102º programa do nosso projeto Sábado com o Pai. Gratidão a Deus pela sua vida aí, que madrugou com a gente aí às 6 horas da manhã. E a você que vai estar ouvindo aí em outros horários. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Um forte abraço e até sábado que vem, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.